tempinho de recesso aí, mas voltamos aí com fogo de gás para reiniciarmos as nossas aulas aí. E a aula de hoje é sobre núcleo celular e cromossomos, dando continuidade àqueles assuntos que nós já havíamos visto sobre a parte bioquímica, nós vimos as organelas celulares, agora nós vamos entrar no núcleo, que é o nosso carro-chefe, o nosso ponto de informações ali, é o comando das informações de funcionamento das nossas células, porque é lá que fica o nosso material genético e é com base nele que nós temos aí todos os comandos, os processos de produção de proteínas, o funcionamento geral da nossa célula. Então vamos iniciar o nosso assunto mais especificamente, falando um pouco sobre a importância do núcleo celular. Como é importante, tão importante que cita-se no livro de vocês aí o caso da ovelha Dolly. Todas as características genéticas que nós temos, que nós possuímos, estão lá armazenados dentro do núcleo, porque é dentro do núcleo que vai estar o nosso material genético, o nosso DNA, certo? Então é o DNA que tem todo o nosso código das informações, da cor dos olhos, do cabelo, da nossa cor da nossa pele, estatura. Essas características estão armazenadas dentro do nosso, desse código genético chamado de DNA. E é lá no núcleo que ele está presente. Então, o experimento da ovelha Dolly, a grosso modo aqui, quem quiser se aprofundar mais, pode ir em vídeos, tem artigos na internet que vocês podem pesquisar mais sobre esse experimento. Mas a grosso modo, eu vou citar aqui um exemplozinho, como é que foi feito então o processo de clonagem da ovelha Dolly. Temos aqui a ovelha Dolly criada, um clone de quem? Mais especificamente dessa ovelha matriz. Para isso eles pegaram então células da glândula mamária, certo? Você poderia pegar de outros tecidos também. Eles retiraram ali especificamente o núcleo, certo? Só o núcleo, não pegou mais nada da célula, nenhum outro tipo de organela, apesar que o núcleo é um tipo de organela, porque ele é uma estrutura membranosa. E foi retirado essas células ali, tá? O núcleo dessas células, e pegou uma ovelha doadora, pegou ovócitos na realidade, tá? Esses ovócitos foram retirados, o núcleo especificamente. Esse núcleo foi descartado e pegou só a estrutura com as organelas e a membrana aqui. O núcleo foi extraído. Então eles pegaram o núcleo dessa célula da ovelha matriz, mais esse óvulo esvaziado, ou seja, que fica sem o núcleo, e implementou o núcleo dentro desse óvulo. A partir daí foi feito um processo de multiplicação in vitro, a formação do embrião, e aí é implantado na chamada mãe de aluguel. Essa mãe de aluguel, teve o seu filhote, nesse caso a ovelha Dolly, que ela é um clone exato dessa ovelha matriz. Ela não tem nenhum grau de parentesco com a mãe de aluguel e nem com a ovelha doadora do óvulo, tá? Então, literalmente, ela não é igual a essas duas, ela é igualzinha, idêntica a uma cópia da ovelha matriz. Tudo isso porque todas as características necessárias para o desenvolvimento daquele ser vivo estavam armazenadas aqui no núcleo celular, certo? Mas tem algumas outras contradições, algumas coisas que falam sobre a questão da idade, envelhecimento, que não é o caso, o livro de vocês não trata. Se vocês quiserem, podem pesquisar aí, que é bastante interessante. Bom, clones e a importância então do núcleo celular. É importante, por mais que ele seja tão pequeno, de 5 a 15 micrômetros, cerca de 0,1 nanômetros, é formidável a gente pensar que um único núcleo de qualquer célula do nosso corpo, com seu tamanho microscópio, ela possui todas essas informações necessárias para formar um organismo completo. E que os núcleos de todas as células têm informações idênticas para serem a reprodução fiel do núcleo da célula-ovo que nos originou? Sim, ele tem todas essas características necessárias para formar um indivíduo completo, preservando todas as características da célula-ovo que nos originou. Então, independente de qual célula você pegue, todas as características genéticas
né, seja de célula da ponta do dedo do seu pé. Claro que é muito mais difícil fazer o processo de clonagem, mas tem o mesmo material genético você pegar uma célula de neurônio do seu sistema nervoso, o núcleo de uma célula muscular, tem o mesmo material genético, certo? Bom, então, sabendo da importância, quem foi o grande descobridor, né? É claro que a princípio fez uso a Antônio von Leeuwenhoek, que foi o microscopista pioneiro aí do século 17, ele fez a ilustração ali de algumas estruturas e também a ilustração de célula de salmão com uma estrutura central identificada como lumen. Mas quem realmente fez a identificação do núcleo foi Robert Brown, que descreveu com mais detalhes e caracterizou uma estrutura típica das células. Esse camarada aqui, bastante estiloso, olha o estilo do cabelo, depois fala que estilo de cabelo antigamente não se tinha, né? Então, o núcleo celular é uma estrutura característica de células eucarióticas. Eu significa verdadeiro, cariótico significa núcleo, ou carioteca, que é a membrana, né? Núcleo verdadeiro, ou seja, uma estrutura revestida por uma membrana onde o material genético está contido lá dentro. Então, cada célula quase sempre contém um núcleo. Olha bem, quase sempre contém um núcleo das células eucarióticas. Células eucarióticas a gente falaria que todas elas possuem núcleo, mas tem aquelas que não possuem, ou tem aquelas que a gente tem aqui protozoários ciliares, por exemplo, que apresentam um núcleo pequeno e um micronúcleo, seriam 2 núcleos, outros um pouquinho maior, um macronúcleo. As fibras musculares, que no nosso corpo aqui tem vários núcleos por conta de fusão de várias células percussoras, elas se fundem, então, e aí acabam aparecendo mais núcleos numa única célula, numa única estrutura, né? E tem o caso, por exemplo, das hemácias, que são anucleadas. Elas não possuem núcleo. Inicialmente, no seu processo de produção, ela possui núcleo, mas ela perde o núcleo para assumir a função dela, que é o transporte de oxigênio, graças à estrutura de hemoglobina que ela tem, e o ferro, que tem uma grande associação com o gás oxigênio. Certo? Então, as hemácias são células de seres eucarióticos que são anucleadas. E existem células com 2 núcleos ou células que se fundiram e têm muitos núcleos, como é o caso das células musculares. Certo? E as estruturas, então. Nós temos algumas estruturas das células. Nós temos ali o envelope, que é a carioteca, né? O nucleoplasma ou hialoplasma nuclear, também chamado em algumas literaturas, mas nucleoplasma, a gente vai ver. Temos a cromatina e o nucleolo. 4 estruturas básicas que a gente vai entender aqui do núcleo. E a primeira estrutura que ia ser dita é o envelope nuclear, ou também chamado de carioteca, que ele possui uma dupla camada de membrana. Membrana a gente já viu, estudou sobre membranas anteriormente. Quem não estudou, volta lá e assiste o vídeo. A membrana celular, ela é uma bicamada fosfolipídica com proteínas aderidas. Nesse caso aqui, o nucleoplasma, ele é uma dupla camada com proteínas ali no meio. Imagine lá um sanduíche, onde essa dupla camada, ela é literalmente ali os pães, e no meio você tem ali o recheio desse pão ali, sei lá, do hambúrguer, lá, a carne, por exemplo. São as proteínas que vão estar ali, formando então, nesse caso, um envelope nuclear. Também tem alguns filamentos de proteínas, né? E ela é composta por poros, buraquinhos. Aqui dá para perceber um pouco mais, aqui ó, são esses poros. Por quê? Porque ele também seleciona o que entra e o sai. Como ela é uma central de comando e substâncias precisam entrar e sair ali, literalmente, como o RNA mensageiro, tem que sair, proteínas que entram, substâncias, até o vírus também, para comandar, né, uma célula invadida, ele tem que ir lá no núcleo para conseguir implementar o material genético dele e literalmente assumir o comando. Então, a central de comando nossa é um núcleo e ela precisa de portas de entrada e saída. E é através dessas portas de entrada, chamado de poros, que também tem proteínas, tá? Proteínas do complexo do poro, que selecionam o que entram e o que vão sair especificamente, certo? Então eles reconhecem e o vírus, por exemplo, tem uma autorização falsa para ele conseguir entrar
no núcleo e aí assumiu o comando ali, tá? Porque ele é produzido pelas nossas próprias células, a estrutura dele, por isso que ele acaba tendo essa autorização falsa ali. Então, os poros do envelope nuclear atuam como válvulas, abrindo-se para dar passagem a determinados materiais e fechando-se em seguida. No poro, há uma estrutura conhecida como complexo do poro, formado por dezenas de tipos diferentes de proteínas. O complexo do poro controla ativamente o trânsito de partículas e de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então, é ele que vai controlar a entrada e saída de substâncias, a entrada para o núcleo, a saída para o citoplasma ali dessas substâncias produzidas, principalmente o chamado RNA mensageiro e também outras estruturas que a gente vai falar mais adiante. Ok? Então, aí nós temos a chamada carioteca ou envelope nuclear. Outra estrutura que nós temos também é a chamada cromatina, né? A cromatina nada mais é, tá, que DNA junto com proteínas, certo? E elas se apresentam de duas formas ali. Nós temos a chamada cromatina condensada e a cromatina frouxa. Mas como seria? Eu vou mostrar uma imagem já para vocês entenderem como é que funcionaria essa estrutura da cromatina ali. Além dessa estrutura, nós temos o chamado nucleolo. Tá? O nucleolo é uma região, não é revestida por membrana, uma região esponjosa ali, onde você tem mais adensada ali, você tem ali estruturas para formação principalmente dos ribossomos. Lá está sendo produzido RNA ribossômico e proteínas especificamente que vão se associar e produzir os ribossomos que vão ser mandados para fora, lá para o citoplasma ou para o retículo endoplasmático rugoso, para que eles possam desempenhar a sua função, que é o quê? Montar as proteínas lendo os códigos do DNA, do DNA, que passa para o RNA mensageiro, e aí ele faz a leitura e produz as novas proteínas. Tá? Então, a região do nucleolo é composta principalmente por proteínas e RNA ribossômico, principal ali, a região do nucleolo. Então, a cromatina, né, altamente corável, presente no núcleo celular. Na época, dada a baixa resolução dos microscópicos, acreditava-se que a cromatina era uma massa de material amorfo, né, não se identificava. Mais tarde, verificou-se que a cromatina era constituída por material filamentoso, os cromossomos, tá? E em uma célula imaginária, como se fosse ampliada 100.000 vezes, o núcleo seria equivalente a uma esfera de 1 metro de diâmetro, delimitada por uma dupla membrana transparente e porosa. E em seu interior, os cromossomos seriam compatíveis a muitos metros de barbantes fios longos e emaranhados como um novelo. Então, a cromatina nada mais é do que fita de DNA enrolado a proteínas. Tem regiões que elas estão mais densas, mais aglomeradas, e tem regiões que elas estão mais espaçadas. Então, essa que está mais espaçada a gente chama de cromatina frouxa, que é a que vai ser lida. Já a cromatina condensada não tem ali o DNA possível de ser lido, que ele está muito imprensado, muito aglomerado, muito enrolado, muito adensado, e aí não tem como ser lido. Então, o DNA que está ativo está na cromatina frouxa, tá? A gente chama ela então de heterocromatina, tá? A gente vai entender um pouco mais aí. Quando você olha, por exemplo, para uma imagem como essa aqui, ó, deixa eu mostrar, ampliar aqui para vocês, você percebe, eu vou até os cromossomos aqui, mas o que seria uma cromátide? Uma fita que vocês já conhecem, o DNA, a dupla hélice, que começa a se enrolar, a se estruturar a essas proteínas chamadas de histonas, tá? Essas proteínas começam a se enrolar ainda mais, formando regiões aqui, a chamada cromatina. Quando vão se adensando mais, aí ela tende a formar, então, um tipo de cromatina mais adensada, que não vai ser lida ali, tá? Temos a heterocromatina, que estão mais separadas, e a eucromatina, que está mais denso ali, ok? Bom, praticamente todas essas informações para o funcionamento das células eucariontes e, consequentemente, do organismo estão inscritas nos cromossomos, estruturas filamentosas, intranucleares, constituídas por uma longa molécula de DNA que está associada, então, a quem? A proteínas, as histonas. As informações a que nos referimos, codificadas no DNA cromossômico, são os genes. Então, os genes são
códigos específicos que estão em partes da nossa fita de DNA, tá? Então, a questão dos cromossomos, os cromossomos são o que então? Ó, se a gente ir um pouco voltando aqui a imagem, se ela vai se enrolando e forma o chamado cromossomo, tá? Se a gente vai ver essa estrutura do cromossomo especificamente numa região mais adensada, o centrômero, é simplesmente DNA enrolada em histonas, certo? Muito mais adensado. A gente só vê isso aqui no período de divisão celular, no momento mais específico da divisão da mitose e a meiose, que a gente chama de metáfase, que é o momento mais adensado dos cromossomos, certo? Então, quantos cromossomos nós temos, os seres humanos nesse caso aqui? Tá, gente? A espécie humana ela tem 46 cromossomos, mas existem outras espécies de seres vivos que têm mais ou menos cromossomos. A mosca Drosophila melanogaster tem 8 cromossomos, a ovelha Dolly tem 54. Ter mais ou ter menos não significa nada que é mais ou menos evoluído, só significa que ela tem mais informações genéticas que dão características diferentes ali, certo? Bom, indo um pouquinho mais adiante, a gente então vê essa estrutura, essa arquitetura da formação do nosso cromossomo. O DNA se aspiralizando em histonas, formando cada uma dessas proteínas aqui enroladas na fita de DNA, a gente chama de nucleossomo. Tem algumas situações que são, cada ciclo desse aqui, do helicoidal, são com 8 proteínas especificamente. E aí ela vai se aspiralizando, começa a se dobrar ainda mais, né, o filamento cromossômico básico, e ela se condensa de tal forma para formar o cromossomo metafásico, que quando fala metafásico é porque só é visível na metáfase da divisão celular, que é um assunto que a gente vai entrar com mais aprofundamento lá quando a gente estiver falando sobre divisão celular, ok? Bom, o que seriam então as chamadas cromátides irmãs? Vocês estão percebendo aqui que nós temos uma região adensada, que é o centrômero, uma e duas cromátides, certo? Então, o que isso significa? Que você tem a fita de DNA enrolada ali em proteínas, mas antes dela formar essa estrutura aqui toda adensada, houve uma duplicação da fita de DNA, literalmente, para duplicar a cromatina. Então, essa chamada aqui de cromátide é idêntica a essa aqui. Então, nós chamamos de cromátide irmã, certo? São duas cromátides formando o cromossomo. E existem algumas classificações entre os cromossomos, dependendo da região onde há essa constrição de uma adesão dessa cromátide com essa outra cromátide aqui, através de proteínas que são fundidas ali. Se ela for bem na região central, a gente chama de metacêntrico. Se ela for mais na região aqui, um pouco na extremidade, mas não tanto na extremidade, submetacêntrico, na metade do caminho de uma da metade de uma cromátide aqui. Se ela for aqui um pouco mais na extremidade e ainda tiver uma região ainda de uma cromátide, um prolongamento da cromátide ainda, acrocêntrico. E por último a gente tem essa aqui, que ele está com constrição aqui bem na extremidade, a gente chama de telocêntrico, em que o centrômero se localiza na extremidade do cromossomo, que tem apenas um braço. Ou seja, ele só tem esse braço aqui. Aqui ainda tem esses dois bracinhos aqui, que é uma cromátide, e aqui a outra cromátide. Tá? Então, metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Certo? Só uma questão aí das chamadas cromátides irmãs. Cromátides irmãs porque essa cromátide aqui é idêntica, é igual a essa. Certo? Da mesma forma aqui, essa aqui é igual a essa. Ok? E o que seriam chamados cromossomos homólogos?
Em uma definição simplificada, trechos da molécula de DNA que contém informações para a produção de proteínas podem constituir genes. Pedacinhos do DNA são genes. O conjunto total da molécula de DNA de uma espécie, incluindo todos os genes quanto trechos de DNA não codificante, constitui todo um genoma. Gene é só um pedacinho, genoma é todos os códigos de um ser vivo ali que estão armazenados no DNA. No caso dos cromossomos homólogos, o que são esses cromossomos homólogos? Vamos pegar aqui a espécie humana, que tem 24 cromossomos diferentes, certo? 22 deles são denominados autossomos, são pares nesse caso aqui, por um número de 1 a 22, e outros dois tipos chamados de cromossomos sexuais, que seriam o cromossomo X e o cromossomo Y. Tá? Então, dos 46, 22 pares, tá? 22 pares, tá? São denominados autossomos. E dois cromossomos ali, nesse caso aqui 22 pares, seriam da 44. E outros dois cromossomos, cromossomo X e cromossomo Y, seriam chamados cromossomos sexuais. Cada célula do corpo de uma pessoa, de um ser humano, com exceção dos gametas, apresenta um par de cada tipo de autossomo. Tá? Um par, eu falei 22, então 22 seriam 44, né? Cromossomos, autossomos e mais dois sexuais, totalizando 46. Nas células femininas, o par sexual é composto por dois cromossomos denominados X, e nas células masculinas estão presentes cromossomos X e um cromossomo Y. Vou mostrar numa imagem para ficar bem mais claro essa informação aqui para vocês não terem dúvida. Então, os gametas femininos da espécie humana têm 23 cromossomos, sendo 22 autossomos, né? E eu estou falando nos gametas, tá? Nos gametas tem a metade do material genético. E um cromossomo sexual ali, a qual pode ser tanto o cromossomo X quanto o cromossomo Y, tá? Nos espermatozoides. No gameta feminino, são 23 cromossomos, sendo 22 autossomos e um cromossomo X. Então, vamos à imagem para ficar mais claro para vocês aqui entenderem. Aqui nós estamos mostrando uma célula diploide, uma célula com a quantidade máxima de cromossomos para a espécie humana, 46 cromossomos. 22 pares de cromossomos autossomos e um par de cromossomos sexuais. No espermatozoide, que seria uma célula haploide, ele não teria 46 cromossomos, ele teria que ter a metade. Então, a célula haploide com 23 cromossomos. Cada um desses aqui, esse aqui é um par, são cromossomos homólogos, tá? E o que seriam esses cromossomos homólogos? Homólogos do grego homos são igual, semelhante, eles são semelhantes. Só que um é herdado do pai e o outro herdado da mãe, certo? Então, quando se fundem o óvulo e o espermatozoide, cada um desses cromossomos autossomos aqui, os cromossomos sexuais, um é do pai, o outro é da mãe, certo? Então, o espermatozoide, ele sempre vai carregar, ou o óvulo sempre vai carregar a metade do material genético do pai e o óvulo vai carregar a metade do material genético da mãe. Se fundem, formando aí você. Nesse caso, se você é uma menina, os cromossomos sexuais femininos, ele tem que ser obrigatoriamente XX. Se você for um menino, então você do sexo masculino, né, você terá que ter obrigatoriamente o chamado um cromossomo X e um cromossomo Y. É por isso que quem define o sexo não é a mulher, e sim o homem. Porque o espermatozoide aqui, ou ele vai carregar o cromossomo X, ou ele vai carregar o cromossomo Y. Então, vamos fazer aqui uma regrinha aqui para a gente aqui. O espermatozoide vai carregar o cromossomo X ou o cromossomo Y. O óvulo ou vai ser X, ou vai ser X, certo? Ou é X ou é X, ok? Então, nesse caso aqui, se o óvulo o óvulo obrigatoriamente vai carregar X ou X. Agora, se o espermatozoide estiver carregando o cromossomo X, então vai juntar o cromossomo X do espermatozoide e vai juntar o cromossomo X do óvulo, que obrigatoriamente vai dar do sexo feminino.
Se o espermatozoide estiver carregando o cromossomo Y, e o óvulo sempre vai carregar um X, vai ficar o XY. XY é do sexo masculino. Por isso, quem define o sexo é o homem e não a mulher, tá? Mulheres que sofreram aí, dizendo que homens aí é que definiam, mulheres é que definiam que não davam filho homem, né? E ficava subjugando a mulher, menosprezando aí a mulher, porque ela que não dava um filho homem. E quem faria isso é só o homem, ok? Células diploide e células haploide. Já mencionei isso para vocês ali anteriormente. Células diploides são células que carregam, do grego diplo significa duplo, representadas por 2N, tá? São células que têm a quantidade máxima de cromossomos. Uma célula 2N na espécie humana, ela tem 46 cromossomos. É uma célula diploide. Uma célula haploide, ela tem a metade disso aqui, ó. Ela vai ter a metade. Só uma célula N, nesse caso, ela vai ter... Nossa, que N feio isso aqui. Ela vai ter, no máximo, 23 cromossomos. Certo? Essa é a diferença entre células haploides e diploides na espécie humana. Se fosse uma outra espécie de outro animal, por exemplo, vamos colocar aqui sei lá, uma outra que tem 74 cromossomos, não sei se é o gorila, metade desses cromossomos seriam para células haploides. Então, se 74 tem 37 cromossomos, seriam células haploides, 74 cromossomos seriam células diploides, ou também chamado de 2N, ok? E um outro ponto muito importante é o estudo do cariótipo humano. Como eu já disse a vocês, por que é tão importante estudar o cariótipo humano, os cromossomos, os pares cromossomos aqui? Se você tiver alguma desordem na quantidade de cromossomos, isso pode gerar um tipo de síndrome. Uma das mais famosas é a chamada síndrome de Down, tá? E mais especificamente, por quê? Porque teria uma trissomia, mais um cromossomozinho aqui, tá? Mais um cromossomozinho aqui, chamado cromossomo 21, que seriam 2, aparecem 3. Ao invés de ele ter 46 cromossomos, ele teria um total de 47 cromossomos, certo? Nesse caso, 45 cromossomos autossomos e um par de cromossomos sexuais. Então, nesse caso especificamente, provoca por conta desse cromossomo a mais, que tem erros no processo de divisão celular. Isso normalmente acontece mais com mulheres com uma determinada idade. Isso, a tendência estatística é ocorrer com mais frequência. Isso não impede que tenha-se com menor idade, tá? Mas é uma tendência estatística ali de acontecer mais com mulheres um pouco mais velhas, né? E de ter seus filhos com síndrome de Down. Mas existem outros tipos, e eu aconselho que vocês deem uma lida aí no livro de vocês sobre as outras síndromes, síndrome de Klinefelter e síndrome de Turner. Também são síndromes pela quantidade de cromossomos, mais especificamente atuando nos chamados cromossomos sexuais, que dão uma certa diferenciação na característica sexual do indivíduo. Então, até mais para vocês, um bom final de semana, um bom estudo para vocês. Tchau!